está aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e estou muito contente por estar com você, estudante do terceiro ano. Então, vamos para a nossa aula? Eu estou bem animada para a aula que vem hoje. Mas você vai precisar separar o seu material. E o que você vai usar na aula de hoje? Olha lá a listinha. O seu caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o lápis de cor. Não tem nenhuma atividade assim específica para usar o lápis de cor, mas você deixa ele aí por perto se você quiser, né, colorir o seu caderno, deixar ele bem enfeitadinho, bem bonitinho, tá bom? Então, acredito também que o seu material está organizado. Você vai abrir agora o caderno, né, com bastante atenção. Se já tiver alguns registros, pega uma folha limpinha, vai olhar a data de hoje, então você vai marcar lá no seu caderno, ó, o dia, aí vai colocar a barrinha, o mês, a barrinha e o ano, bem certinho registrado essa data. Depois vai escrever o seu nome aí na próxima linha. E por fim vai escrever aula, coloca um tracinho para separar, coloca LP. L de língua, P de portuguesa. Faz com bastante capricho, tá bom? Com bastante atenção. Registrou aí com bastante capricho? Então, vamos ao assunto da aula de hoje. Preparado? Então, fica bem atento aí na tela. Olha o que vai aparecer para você. O que você está vendo aí? Você está vendo um par de olhos. O que mais? Está vendo uma lupa. Como estão esses olhos? Presta bastante atenção.
Parece que eles estão assim meio com sono ou estão bem curiosos. O que você acha? Então, nós vimos aqui uma imagem, não é verdade? Olhando só essa imagem, isso tem algum sentido, algum significado para você? Pensa bem aí, só essa imagem, um par de olhos e uma lupa. Isso te faz ter algumas ideias, não faz? Passar alguma coisa na sua cabeça. Prestou bastante atenção? Então, olho atento na tela. Você viu que eu até trouxe uma lupa também, porque a nossa aula vai exigir muita atenção e olhos bem atentos. Então, fica atento ao que vem na aula agora. Olha lá. O que apareceu agora? Você está vendo algumas palavras? Vamos ler com a professora o que está aí? Ele diz assim, ó. Nos textos. E agora? Lendo isso, vamos ler de novo, ó. Então, lá em cima, D com E fez D, depois vem uma outra palavra embaixo, ó. Nos textos. Então, textos, aqui você viu que é uma palavra que o X está ali no meio e tem o som do S, então fica textos mesmo. Olhando ali o que está escrito, tem algum sentido para você? Nos textos. Né? Você viu até que tem uma lacuna ali, tem um espaço. Tem algum sentido? Parece que não tem muito significado. Então, o que a professora vai perguntar agora? Nós podemos dizer que os textos são formados apenas por palavras? Com base no que você acabou de ler ali que apareceu na tua tela, será que a gente pode dizer que os textos são formados apenas de palavras? Tá pensando aí? Então, vamos olhar o que eu vou colocar aqui, ó. Não ou sim. O que será? Essas imagens que estão aí, elas também têm um propósito. Se você olhar a expressão ali desse avatar da professora, ó, quando fala não, tá dizendo, né? E tá sendo assim, a expressão já diz que não quer fazer. E quando tá com a plaquinha do sim, você vê que a expressão também, essa resposta do sim é uma resposta feliz, não é? Porque algumas vezes a gente diz que sim, mas não tá tão feliz. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, vamos supor que você precisa ajudar alguma coisa na sua casa, e é bem no momento que você está fazendo algo importante. Aí alguém te chama e diz, vem fazer tal coisa, você vai fazer tal coisa. Aí você diz, sim, mas nem sempre faz tão feliz. Então aí nessas imagens, vejo que tem uma palavrinha só, ou a palavra não, ou a palavra sim. E elas vêm com uma imagem. E essa imagem tem uma expressão facial que complementa, né, essa palavra, que complementa isso que foi dito. Mas por que a professora está perguntando tudo isso? É para você prestar atenção no sentido que tem agora, quando eu junto em algumas situações as palavras e a imagem. Tá olhando aí o que apareceu na tela? Olha lá, fica bem de olho. Então agora, olha como preencheu aquele espaço e deu sentido. Tá assim, ó. Nós já tínhamos lido, a expressão ali, a imagem que a gente tinha visto, aqueles olhos, me dá o sentido do quê? De olho nos textos. Agora não tem sentido as duas coisas juntas? Se você tinha pensado num sentido diferente para essa imagem, você agora construiu um sentido novo, porque você sabe ao que diz respeito, ao que se relaciona essa imagem. E a mesma coisa com as palavras, né? Isso, assim, esse começo da aula é para dizer para a gente que existem textos que combinam a imagem e as palavras. Eles precisam dessas duas linguagens para que ele tenha sentido. A gente diz, você não precisa gravar tudo isso, mas você já pode saber que tudo que está no texto assim escrito é a linguagem verbal. E as imagens, elas são a linguagem não verbal. Isso é para o teu conhecimento, para que quando acabe a aula você diga assim, puxa, aprendi mais coisas novas. Então, a professora vai fazer aqui, ó, para ficar bem entendido para todos nós que estamos vendo essa aula. Então, eu já sei assim, ó, que aqui, ó, bem aqui, eu tenho imagem, que foi a imagem que nós vimos no início da aula. Bem aqui eu tenho uma palavra, por isso que na minha flechinha está
palavra. Prestou atenção? E aqui, ó, então ficou uma palavra, a imagem, e aqui eu tenho o quê? Palavras. Porque nesse trecho aqui do texto, eu tenho duas palavras. Por isso que ela não é mais uma palavra só, são palavras. Então, para entender, né, as nossas aulas, para você saber o que vem por aí, então, pode ficar aí de olho na tela também, ó. Vai ficar bem pertinho para você ver. Então, tá ali, ó. Imagem, palavra e palavras. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nessa sequência de aulas que teremos, nós estaremos bem atentos aos textos. Nós estaremos, ó, de olho nos textos. E agora eu vou fazer uma pergunta para você. Onde estão os textos? Será que os textos estão apenas nas aulas? Será que os textos estão apenas na escola? Será que você pensa assim, os textos estão nas aulas de língua portuguesa? Será? Por que será que é tão importante a gente ter uma sequência de aulas para falar sobre textos? Quer ver uma coisa? A partir do momento que a gente acorda, praticamente a gente já tem contato com textos na nossa vida. Onde que a gente pode encontrar alguns? Quando a gente olha para fora, quando a gente sai de casa, textos que são bem comuns às pessoas. Olha lá, placa de nome de rua. Você sabia que a placa com o nome da rua é um texto? Ele é formado por poucas palavras, mas lembra que a gente falou no começo, ó, textos pode ter palavras e imagens, texto pode ter poucas palavras. Existem textos que são formados por apenas uma palavra, você acredita? Quando a gente fala o nome da pessoa, meu nome é Cristiane. Então, Cristiane é um texto porque tem sentido, porque tem significado. Então, o nome da rua é um texto. Quer ver outro texto também que a gente vê logo quando sai de casa? Olha lá, placas de sinalização. Nessa aí está escrito Rua Sem Saída. Então, a gente também encontra esse texto. E os textos fazem parte da nossa vida, mesmo quando nós não estamos nas aulas. Eu vou colocar um aqui para exemplificar. Olha lá, como evitar a cárie. 7 hábitos que você precisa adotar. Então, ali tem um texto que nos ensina a viver ali o dia a dia. E a gente precisa saber ler, entender o que está nesse texto, para a gente saber como cuidar, então, como evitar a cárie nos nossos dentes, não é verdade? Porque a gente pode até escutar alguém falar, mas quando a gente escuta, a gente acaba esquecendo. Se tiver um texto, de vez em quando você volta lá, você lê, né? Você pode registrar, deixar isso anotado. Mas não é só nesses lugares que os textos estão. Eles fazem parte da nossa vida. E aqui, nessa caixa, nós continuamos de olho no texto, né? De olho nos textos, e vamos ver mais textos que estão na nossa vida. Tá preparado para o que vem? Olha lá. Então vamos prestar bastante atenção. Onde estão os textos? Os textos podem estar nas contas que recebemos para pagar. A gente precisa saber ler esse texto, saber quanto a gente vai pagar, saber se realmente aquela conta é nossa. Para você saber, você vai ter que ler o nome, saber quanto você consumiu, não é? Então, é um texto que a gente precisa aprender a ler. O que mais? Quando nós recebemos uma receita lá do médico, que ele passa pra gente, prescreve alguns remédios, a gente tem que saber ler essa receita para saber qual remédio vai comprar. Saber ler, que eu digo saber entender, compreender esse texto. O que mais? Olha o texto da nossa aula aqui, né? É um texto que a gente tem que saber compreender também, sobre o que vamos falar. Vamos lá. Os textos podem estar nas roupas, nos objetos, né? A minha roupa tem um texto. Aqui eu tenho uma bolsinha que também tem texto. Tenho aqui um textinho produzido na escola por um estudante, né? E traz uma mensagem importante. Para mim é importante. Os textos podem estar nas embalagens. Olha só, aqui eu tenho uma embalagem de máscara. Então, não estou com a máscara porque eu estou gravando a aula, estou num ambiente adequado para isso, para tirar a máscara. Mas
Quando nós precisamos usar a máscara, então a gente compra, ela vem na embalagem e aqui bem na frente ele conta todinho até o modo de usar a máscara. Aqui ele também traz instruções de uso, diz do que ela é feita, a validade, tudo isso está numa simples embalagem. Se eu pegar o material escolar, gente, olha lá na embalagem, né? Aqui eu tenho uma cola branca, também tem texto. Porque o rótulo traz para mim algumas informações. O que é aquele produto? É porque eu poderia ter essa mesma embalagem, a gente olha a embalagem e diz, ah, é cola. Mas e se fosse outra coisa? Como que eu saberia? Somente lendo o texto, sabendo o que tem ali dentro. Diz do que é feito, a validade, para quem esse produto é indicado. Olha que ele traz um símbolo dizendo que ele não é indicado para crianças menores de 3 anos. A gente precisa saber ler esse texto. E tem muitos textos, nós não vamos conseguir ver tudo que tem nessa caixa. Mas olha lá, embalagens de produtos que nós consumimos no dia a dia, ela também tem texto. Olha lá, então ela diz o que é, para que serve, quantas unidades vem, como que a gente usa, onde foi fabricado, né? Quem é o fabricante. Então tudo isso está na embalagem. Nas revistas, nos livros, nas histórias em quadrinhos, nós também temos nos livros literários que a gente gosta, tudo isso tem texto. E não para por aí, cartinhas, poemas, ficha de visita, né? Quando é feita aquelas visitas da prefeitura na nossa casa. Alguns quadros têm textos. Viram só como é? Ó, cartas, né? Essa aqui, uma carta de aniversário. Embalagens de giz de cera, também tem texto, conta o que vem ali. E o celular. Esse aqui é um celular bem antigo, né? Esse aqui é um tipo de celular que só passava texto por SMS. Né? É um tipo de mensagem de texto. Hoje, os nossos celulares mais modernos, eles têm uma gama de textos, não é verdade? Porque a gente consegue com eles acessar a internet. Conseguimos nos comunicar com as pessoas usando o WhatsApp, que também é um texto. E no WhatsApp também tem textos que não tem, que só tem imagem. Você já percebeu o emoji? A gente se comunica usando os emojis. E é só um textinho ali, só uma imagem que tem um significado. Será que você está pronto agora para fazer uma atividade? Eu falei bastante agora eu quero ver se você está aí, se você está esperto e se você vai ficar de olho no texto. Eu vou fazer uma pergunta e vou pôr na sua tela 2 textos. Você vai usar o dedo para contornar ou para apontar o texto certo. Olha só, presta atenção na prof. Você não pode apertar a tela, você não pode passar o lápis na tela, nada que vá danificar o aparelho aí pelo qual você está assistindo a aula. Você vai chegar com o dedo bem pertinho e vai apontar ou vai contornar e sem tocar na tela. Combinado? Então, presta bastante atenção, que eu vou colocar aí 2 textos. Olha os textos. Tá vendo aí? Você não precisa ler, eu quero que você preste atenção no formato desses textos. Qual desses 2 textos eu vou usar se eu quiser preparar uma bebida? Encontrou? Olha aí com bastante atenção. Apontou já para ele? Vamos ver qual é a resposta certa? A resposta é esse aqui, é a receita de água aromatizada. Aí você vai dizer assim, puxa, prof, você não deu tempo pra gente ficar olhando? Não, é porque isso aqui é uma brincadeira de começo de aula. Então você fica aí prestando atenção, mas é só para ir olhando o formato como esse texto aí aparece na tua tela, tá bom? Combinado assim? Então vamos para a próxima? Agora que você já fez essa que é um treino, olha lá, vou colocar 2 textos. Presta bastante atenção. Tá vendo? Tem um texto de um lado e um texto do outro lado. Agora eu vou fazer a pergunta. Qual texto eu uso para saber quais materiais vou precisar para a aula? Você tá esperto? Olhou aí? Já apontou para o texto certo? Vamos ver se você acertou? Qual dos textos eu uso para saber
Quais materiais vou precisar para a aula? Ah, aposto que você acertou esse! Tava fácil, não é verdade? Muito bem. Vamos para o próximo treino? Então, olho na tela. Olho atento. De olho nos textos. Agora é com você. 2 textos na sua tela. Qual dos 2 textos eu vou usar para ter informações de como me comportar com segurança no trânsito? Você já até viu esse texto aí nas aulas anteriores. Vou dar mais uma dica, daí você vai dizer assim, mas eu já vi os 2 textos, professora. É por isso mesmo, fica até mais fácil compreender. Olha a pergunta de novo, presta bastante atenção à pergunta da professora. Qual texto eu uso para ter informações de como me comportar com segurança no trânsito? Encontrou? Apontou? Então, vamos conferir? Isso mesmo! Esse texto que traz as dicas, né, que vocês já viram lá nas aulas com as professoras que já deram aula aqui para vocês. Mais uma, a última agora. De olho no texto. Qual texto eu uso para saber o significado de uma palavra? Opa, você também já viu esse texto aqui nas aulas. Qual desses 2 textos que eu vou usar se eu quiser saber o significado de uma palavra? Onde que eu posso procurar? Você está aí de olho? Já apontou para o texto? Então vamos ver se você está bem esperto e se você está de olho nos textos. Exatamente, é esse texto do dicionário online. Esse é um dicionário online, então eu pesquiso lá, coloco na barra de busca a palavra que eu quero e ele me traz o significado. Mas eu também poderia usar um dicionário físico. Então, para saber o significado de uma palavra, eu vou usar o dicionário. Gostou da brincadeira? Você está esperto com os textos? Muito bem. Mas um dos textos apareceu ali e eu quero saber se você está bem atento mesmo. Se você, olhando apenas o texto, vai saber para que o texto serve. Continua atento aí na sua tela? Então, presta bastante atenção. Olha lá. Agora você não vai usar o dedo. Logo vamos usar o caderno, combinado? Então, olhando esse texto agora. Esse texto que apareceu ali na nossa brincadeira. Olha a pergunta que eu vou fazer para você. 1. Esse texto serve para... Olha lá, vai ter alternativas. O que é alternativa, professora? São algumas possibilidades que nós vamos ler juntos e tentar compreender. Combinado? Então, leia junto com a professora, não se preocupe em fazer nada. Vamos só olhar o texto agora e pensar assim, ó. Esse texto serve para... Para que será que serve esse texto? A. Alternativa A. Orientar o leitor. Então, vamos pensar assim. Quem é o leitor? O leitor é quem lê o texto. Então, será que esse texto foi escrito para orientar o leitor? Para trazer alguma orientação para ele? Pensa aí. Alternativa B. Divertir o leitor. Então, de novo, quem é o leitor? O leitor é quem lê o texto. Será que esse texto serve para divertir o leitor? Será que o escritor, quando fez esse texto, ele pensou assim, vou escrever um texto para divertir o leitor? O que você acha? E a alternativa C, informar o leitor. Voltamos lá, quem é o leitor? O leitor é quem lê o texto. Será que o autor, a pessoa que escreveu o texto, ele pensou assim, eu vou dar informações para o leitor através desse formato de texto? O que você acha? Eu vou deixar aí um tempinho só para você pensar. Esse aqui é um teste só para a gente ir aquecendo, tá bom? Como que você vai fazer o registro? Presta bastante atenção. Lá no seu caderno já está escrito, né, a data, o seu nome, a aula. Então você vai colocar lá o número 1, que é o número da nossa atividade, atividade 1, tracinho. E do lado, você vai colocar só a alternativa que você acha que é a resposta. Não pode colocar 3 alternativas.
Quando a gente tem alternativas, nesse caso das aulas que vamos fazer, a gente vai escolher uma única. Então você vai ler bem. Se você achar que é a letra A, vai colocar só a letra A. Se você achar que é a letra B, vai colocar só a letra B. E se você achar que é a letra C, só a letra C. Então vai ficar um tempinho aí na sua tela para você olhar, tá bom? Você ficou pensando aí em como responder essa alternativa, não é? Achou difícil? Pois é, você vai dizer assim, professora, você pediu para a gente responder sem nem ter lido o texto. E é essa a ideia mesmo. Eu queria que você movimentasse aquilo que você já tem de conhecimento. Né? Um estudante que está aí participando das videoaulas, né, que já tem uma vida, durante a sua vida, você já viu muitos textos. E alguns dos textos você sabe para que eles servem só de olhar, só de bater o olho. Não foi o caso da receita? A gente bate o olho e já sabe para que serve aquele texto. Esse aqui eu não vou contar ainda para que ele serve. Mas nós vamos fazer a leitura do texto agora, tá bem? Então fica bem de olho na tela, ó lá. De olho no texto da aula. Snoopy. Ah, me sinto estranho. E aparece o próximo quadrinho. Vocês viram ali que a professora deixou ele bem pequenininho no cantinho, mas que eu ampliei para a gente conseguir ler. Então, você vai ver agora ele bem ampliado para a gente conseguir entender. Combinado? Então, vai passar de 2 em 2 quadrinhos agora. Então, Snoopy. Me sinto estranho. Me sinto muito amável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Smack. Ai, alguém traga água e sabão. Acabei de ser beijada por um cachorro. Tragam água quente, tragam desinfetante, tragam álcool e gel. Mas que puxa. Da próxima vez, vou mordê-la na perna. E aí, gostou do nosso texto? Depois de olhar o formato dele, escutar o texto, você já sabe para que ele serve? E agora você foi o leitor, porque você leu o texto. Então, vamos voltar lá para a nossa pergunta, agora para a gente conferir a resposta. Olha lá. Esse texto serve para... Letra A. Orientar o leitor. Depois que a gente leu, ele trouxe alguma orientação? Ele disse para você, leitor do texto, o que você deveria fazer, ou como proceder, ou como agir em alguma situação? Não, né? Então, acho que essa opção a gente já pode descartar. A gente já sabe que não é a letra A. Vamos ver o próximo. Divertir o leitor. Quando você já olhou o formato do texto, olha, o texto tá aqui. A gente já viu que ele é um texto feito em quadrinhos. Normalmente as histórias em quadrinhos servem para quê? Para divertir o leitor. Então, essa é a nossa alternativa correta, é a letra B. Depois que a gente leu, a gente percebeu isso, não é verdade? Não é um texto bem-humorado, que traz diversão pra gente? Então, a alternativa certa é a alternativa B. E por que a C não é a alternativa certa? Vamos olhar com a professora ali, ó. Porque a alternativa C diz informar o leitor. Esse texto trouxe alguma informação para você? Será que quem escreveu esse texto pensou em te dar informação? Ele conta para você o que a gente sabe aqui que ele fala sobre um cachorro e fala sobre uma menina. Ele fala como uma menina pode cuidar de um cachorro? Isso seria uma informação. Não. Ele fala como que a gente cuida como que um cachorro pode demonstrar afeto, demonstrar alguma emoção?
Também não. Então ele não traz informações, ele não traz informação sobre o cachorro, ele não traz informação sobre a menina, não traz informação sobre o relacionamento, né, entre a menina e o cachorro também. Então ele é descartado. Então a alternativa correta é a alternativa B. Então lá no seu caderno ele deveria ficar assim, ó, 1B. E para isso eu trouxe o meu caderno aqui para a gente fazer juntos essa anotação. Olha aqui o caderno da professora. Vai ficar aqui bem parecido com o seu, ó. A data de hoje, o nome, aqui você vai colocar o seu, é claro, né? A aula, o número da aula e LP, de língua portuguesa. Como que eu vou marcar? Então eu vou colocar aqui no meu caderno, ó. Pulo uma linha, né? Algumas pessoas desenham, outras decoram. Eu vou decorar aqui a minha linha. Tá vendo? E vou colocar, então, aquela foi a primeira pergunta. Então, é a pergunta número 1. Vou pôr um tracinho. E depois, qual é a letra certa? É a letra B. Então, eu vou virar aqui para ficar mais bonita a minha letra, senão vai ficar muito feia. É desse jeitinho que fica aí o seu caderno. É assim também que apareceu na sua tela. Aí, na sua tela, tem aqui desenhadinho no canto do caderno, de olho nos textos. Quando acabar a aula, se você quiser desenhar também, acho que vai ficar bem bacana e até mais bonito que o meu, não é verdade? Então, agora que você já está bem esperto, será que nós conseguimos fazer juntos algumas outras perguntas e ficar bem atentos, de olho no texto? Então, vamos lá. Pergunta número 2. O que o cachorro pensa em fazer? Então, vocês viram ali que tem uma pergunta, olha lá. O que o cachorro pensa em fazer? Mas olha todo o tamanho do texto. Poxa, se a gente pensar assim, ó, num quadrinho ele pensa uma coisa, no outro quadrinho ele pensa outra, não é verdade? Então, se a gente só ler a pergunta, a gente não vai conseguir compreender. O que a gente precisa fazer para compreender essa pergunta? Você já sabe? A gente vai precisar ler aquele quadrinho que está bem aqui, ó. Olha lá, é nesse quadrinho que a pergunta se baseia. Então, a gente vai precisar ler de novo esse quadrinho. Vamos ler o quadrinho, então, para a gente entender agora a pergunta, para ver se fica mais fácil para a gente? Olha o que ele diz assim, ó. Me sinto muito amável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Bem bonitinho, né? Então, o que o cachorro pensa em fazer? Alternativa A. Vamos continuar com as alternativas. Alternativa A. Morder alguém na bochecha? Será que é isso que o texto está falando? Alternativa B. Morder alguém na perna? Ou alternativa C. Beijar alguém na bochecha? Eu vou ler as três de novo. Ó. A. Morder alguém na bochecha. B. Morder alguém na perna. E C. Beijar alguém na bochecha. Um tempinho para você responder, do jeitinho que nós combinamos. Olha lá, no seu caderno, como que você vai fazer? Você vai colocar o número 2 e vai colocar do lado só a letra certa. Combinado? Então, pode fazer.
Vamos conferir a resposta aqui com a professora? Para responder, você precisava ler novamente o texto, porque a resposta estava bem escrito no texto. Vamos ver lá. Ó, a alternativa A, será que podia ser? Ela não podia ser. Por quê? Porque ele diz assim, morder alguém na bochecha. Aconteceu no texto de alguém falar em morder, não é verdade? Mas não foi aqui. Aqui, olha o que está escrito bem nesse quadrinho. É bem esse aqui, não é? É esse quadrinho aqui que a gente tinha que analisar, que estava ali colocado para você. E o que ele dizia? Ó, me sinto muito amável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Então, qual que era a resposta certa? Era beijar alguém na bochecha. Precisava procurar ali no texto. Então, a alternativa A, morder alguém na bochecha? Não. Morder alguém na perna? Também não era isso que estava nesse quadrinho. Era C, beijar alguém na bochecha. Então, lá no seu caderninho, você tinha que ter colocado a alternativa certa, era a alternativa C. Se você, por algum motivo, errou, não conseguiu entender, não tem problema algum. Lá na nossa listinha de materiais, já pedi uma borracha para isso. Apaga e coloca a letra certa, tá bem? Vamos fazer outra atividade? Essas aulas é para a gente ficar bem de olho e prestar bastante atenção nos textos, tá bom? Combinado? Então, olha lá. Agora, atividade de número 3. A palavra amável tem o mesmo sentido de. Então, vamos primeiro para as pistas. Olha lá, vamos ficar sempre de olho. Então, quais são as pistas que nós temos aqui antes de responder? A gente não pode sair respondendo qualquer coisa. Primeiro, onde está a palavra amável? Você sabe onde está a palavra amável? Tá lá no mesmo quadrinho que a gente já viu. Olha lá. Me sinto muito amável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Então, a gente precisa mais uma vez ler. E daí vem a pergunta. A palavra amável tem o mesmo sentido de... Vamos ver. Qual é o sentido de amável? Alternativa A. Admirável. Para a gente saber o sentido, a gente tem que pensar assim, mas o que quer dizer admirável, professora? O que você acha? Tem alguma ideia quando você pensa admirável? Vem de admiração. Agora, a alternativa B. Será que a palavra amável tem o mesmo sentido de desagradável? Será que é isso? Vamos tentar mudar no texto lá, ó. Me sinto muito desagradável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Será que pode ser? E vamos para a alternativa de letra C. Adorável. Me sinto muito adorável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. A professora já deu até as dicas, né? Então, responde aí no seu caderno. Conseguiu registrar aí? Vamos conferir a resposta primeiro com a professora? Então, olha lá. Vamos ver. Será que poderia ser a alternativa A de admirável? Será que ele quer causar admiração em alguém? Não, né? Não dá o mesmo sentido do texto, ó. Me sinto muito admirável hoje. A gente até poderia usar, mas mudaria o sentido. Então, não dá para usar. Então, alternativa A não é.
Alternativa B. Me sinto muito desagradável hoje. Acho que vou beijar alguém na bochecha. Alguém desagradável vai beijar na bochecha? Não, né? Então, é uma coisa que não combina, não tem sentido com o texto. Então, desagradável não pode ser. E a resposta C, adorável, é a resposta certa. Então, quando ele coloca ali, ó, me sinto muito adorável hoje, né? Adorável tem o mesmo sentido de amável. Então, a resposta certa aí dessa questão é a alternativa C. E ali no seu caderninho deveria ficar dessa forma. Então, no caderno da professora vai ficar aqui, ó, 3, tracinho, letra... Qual era a letra mesmo? Você lembra? Letra C. Por enquanto ficou assim, ó, 1B, 2C, 3C. Joia? Vamos para a próxima. E para a próxima, você vai ter que ficar bem de olho no que vem na tela. Presta bastante atenção. Eu vou até pegar minha lupa aqui para isso. Olha lá essa imagem. Tá olhando só a imagem sem o texto. Isso quer dizer que a gente precisa ler essa imagem para poder responder. Então, o que que a gente está vendo nessa imagem? Estamos vendo o cachorro, que se chama Snoopy. Aqui ele está de ponta cabeça e tem alguns riscos em volta, que significa que ele está em movimento. E a menina também está ali, né? Fazendo alguma expressão. A gente vê que tem algumas gotinhas do lado. A gente vê que tem um livro. Então, a pergunta que vem agora é sobre essa imagem. Então, pergunta número 4. A menina, olha lá, alternativa A, sussurrou ao ser beijada? Você sabe o que é sussurro? É quando a gente fala bem baixinho, sussurrando. Olhando ali a imagem, a menina sussurrou ao ser beijada? Alternativa B, a menina gritou ao ser beijada? Ou alternativa C, a menina sorriu ao ser beijada? Responde aí. Respondeu? Então, você olhou o tamanho que tá a boca da menina ali. Ela sussurrou? Não, né? Ela gritou? Tá com a boca bem aberta? Sim, ela gritou. E ela sorriu? Não, né? Porque a boca de sorriso é diferente. Então, aqui, nessa questão, a alternativa certa é a B. Lá no seu caderninho, tem que ficar exatamente assim, ó. 4, alternativa B. E foi desse jeito, né, que ficam as respostas hoje da nossa aula, o nosso registro. A professora vai deixar uma atividade para você fazer na sua casa. Olha lá, é a sua vez de ficar de olho nos textos. Na sua casa, aí onde você vive, onde tem textos,
procura e anota aí no seu caderno, tá bom? Combinado? Eu adorei estar com você e te espero para a próxima aula de Olho nos Textos.